Agora vamos para o passado. O passado não é diferente, tá? O passado é a mesma coisa. O past tense é o passado simples. Por que eu falo passado simples? Porque eu tenho past, perfect, present, perfect, que são outras formas de conjugação, que vocês vão ver isso lá para o oitavo, sétimo, oitavo ano, nono ano, que é a forma de conjugação desse verbo. Past tense, passado simples. Esse passado simples acontece a mesma coisa, só que ao invés de eu colocar ES ou IES no final dos verbos, eu vou colocar ED nos verbos regulares ou modificar todo o verbo, como é o caso dos verbos irregulares. O ED eu vou colocar, aí eu vou conjugar em qualquer pessoa. Então, eu caminhava, I walk, de preferência. I walked. Você caminhava, you walked. Ele ou ela ou alguma coisa caminhava, he walked, she walked. O passado ele é mais simples com relação à conjugação, porque todas as pessoas, eu, ele e assim por diante, vai ganhar o ED no final do verbo. Então, deixa eu colocar aqui o you walked. He, she, it walked. E todas as outras pessoas também. We. You de novo, que é o plural. E they, que é o plural de ele ou ela, né? Eles ou elas. Tá vendo que todas as pessoas aí ganharam um ED no final do verbo? Então, eu não preciso ter a preocupação de qual pessoa eu vou conjugar esse ED. Todas elas no passado vão ganhar ED. No verbo regular. Eu caminhava, você caminhava, ele ou ela caminhava, nós caminhávamos, vocês caminhavam, eles ou elas caminhavam. Todo o verbo ele vai a mesma forma para todas as pessoas. Mas qual é o diferencial? A regra para o ED é a mesma coisa do ES, com relação ao verbo. Aqui eu coloquei ED porque o verbo finalizou com consoante. Walk, consoante, coloco ED. Isso é uma questão mais de... acho que é uma questão mais de vaidade do que de estrutura. Walk terminou com consoante, coloco ED. Se o verbo fosse, por exemplo, try, deixa eu colocar aqui na frente. Try. Se fosse o try, eu teria que retirar o Y e pôr IED. Tried. Eu tento, eu tentava, ok? Se o verbo terminou com eu simplesmente ponho D, como é o caso de believe. Acreditar. Tá vendo que o verbo terminou com E? Então, não precisa eu colocar outro E para colocar essa estrutura. Eu só simplesmente acrescento o D. Believed. Então, essa mesma regra do ES também se aplica aqui, só que numa conjugação de verbo diferente.
certo? Então vou saber aí o que é a regra do ED. É só eu pensar, aquele verbo que termina com consoante, eu ponho ED. Aquele verbo que termina com Y, eu retiro o Y e ponho IED. Aquele verbo que já terminou com a letra E, não tem necessidade de eu colocar outro E. Então, eu só ponho o D. Com exceção do play. Por que, professor, o play? Porque o play, ele tem aí uma estrutura de duas consoantes, né? Que é o P e o L. O A, que já é uma vogal. Então, se eu retiro o Y e ponho I, E, D, eu vou ter três vogais juntas e essa palavra não existe. Também tem a questão de que esse verbo ele tem seria três sentidos, né? Ele pode ser jogar, brincar, tocar, em alguns contextos praticar. Então ele tem quatro tipos de sentido. É um verbo coringa da língua inglesa. Você vai encontrar ele na maior parte da língua inglesa, porque ele tem esses quatro aí. Não seria tradução, seria sentido. Então, esse verbo terminou com Y, mas antes dele já tem uma vogal. Então, primeiro, por ele ser um verbo coringa, eu não preciso nem mexer nele. E segundo, porque ele já tem uma vogal antes da letra Y. Então, eu ponho ED, played, played. Nesse caso, o ED vai simplesmente incrementar esse verbo, played, ok? Essas são as regras para esse past tense aí. Professor, e os verbos irregulares? Como que eles funcionam? Verbos irregulares, existe uma lista para isso. Então não tem uma regra para eles. Por quê? Porque eles modificam completamente. Para a gente não parece fazer muito sentido, mas na língua inglesa, como a pessoa que já nasceu, já é nativo da língua, que ele já está em contato com aquela língua o tempo todo, falar sobre os verbos irregulares é muito simples, porque ele já vem praticando esse verbo na fala, né? Então, são verbos que modificam, como por exemplo, comprar, buy, né? No passado ele vai para bought. Vou até colocar aqui um. É o verbo take, que no passado ele vai para took. É uma lista enorme de verbos, mas deixa eu apagar aqui, saiu errado. Não quer apagar não. Deixa eu colocar de novo. Take, took. Falar, speak. Vai para spoke. Make, made. O verbo to be muda completamente. Então, esses verbos, eles têm uma lista. Essa lista, os dicionários trazem essas listas de verbos regulares. São muitos. Mas os principais verbos, os verbos mais utilizados, os verbos populares, sempre são os primeiros 20 verbos da lista. Tá? Sim. Vai. Você tem de 8 horas da manhã até meio-dia para fazer tudo isso aí, tá bom? Então, você vai poder sim usar o dicionário. Posso apagar aqui? Ok.
Os verbos regulares é a parte mais fácil. Vocês estão vendo aí que o verbo ele é conjugado em todas as pessoas do mesmo jeitinho. Os verbos irregulares também, só que os verbos irregulares eles mudam completamente. Então, eu não vou conjugar I buy, eu compro, mas sim eu comprava. I bought, you bought, he, she, it bought, we bought, you bought, they bought, sempre com bought. Take, que tem a ideia de pegar, tirar, vai ser I took, you took, he, she, it took, we took, they took, sempre. Ok? Sim. Não. Sim, nós temos até 8h50, né? Eu vou já apagando para a gente fazer as frases. Essa questão aqui pede para você, write your plans for the project of line below. Então, vamos lá, eu vou fazer junto com vocês aí, vamos escrever planos, projetos, né? Como ginástica. Então, vou fazer frases simples para vocês compreenderem. Frase 1. Eu posso dizer que eu jogava basquetebol na infância, ok? Essa frase seria no passado simples. I, verbo no passado. Vamos mutar o microfone aí, porque tem gente que está soprando. Ok. I play. Play, verbo no presente, eu jogo. No passado, eu ponho ed. I played. Eu jogava. O quê? Basket. In my childhood. Childhood é infância. Certo? Eu tenho o verbo played, passado, de play. Tá vendo que eu tenho aí a estrutura, sujeito, I, verbo play, no passado played, e o resto da frase, que está é o predicado, é o complemento. Vou fazer uma frase com o you. Você era um bom jogador. Olha o verbo to be. O verbo to be é o seguinte, O verbo to be, você é. Opa, foi walk, não sei por quê. Are, você é. O passado do are é were. Você era um bom jogador. A good player.